Olá! Orgulhosa e obstinada, Yennefer de Vengerberg é conhecida por seu charme e seus poderes mágicos. Mas no caminho para sua posição, ela teve que passar por humilhação, por traição e por uma dor incrível. Será que esse preço pode ser justificado com o que ela receberá no fim desse caminho? Um jovem casal está se agarrando atrás de um celeiro. Dentro do celeiro está uma garota da idade deles, uma bondosa corcunda de olhos violetas. Eles começam a zombar da pobre coitada. Ela aceita todos os insultos sem reagir e fecha os olhos com força. Quando ela os abre novamente, ela vê arcos de pedra com fileiras de caveiras e outros ossos ao seu redor. A moça é notada por um elegante jovem. Ele choca a visitante com sua explicação. Ela foi levada para Tor Lara, em Aretuza, pelo poder de sua própria magia, que criou um portal. Mas por causa disso, uma certa mulher certamente encontrará a garota corcunda. O cara morde uma flor que tinha guardado e abre um novo portal para ela voltar para casa. A estranha pergunta seu nome, é Istred, e depois corre para a passagem mágica sem dizer seu próprio nome. Ao voltar, a corcunda é humilhada também pelo pai. De repente, uma carroça chega até a casa deles. Uma mulher vestida com roupas caras pergunta ao homem o preço do porco. Em vez dos 10 marcos, ela paga apenas 4, mas não pelo animal, e sim pela filha adotada. Depois de fechar o negócio, a bruxa leva a pobre garota consigo e a tranca em um quarto. Em lágrimas e vestindo trapos sujos, ela olha para seu reflexo distorcido. Em desespero e com raiva, ela quebra o espelho embaçado e leva um fragmento até o pulso, sem forças para suportar o seu destino cruel por mais tempo. A tentativa de deixar a vida fracassa. A garota é acordada com essa notícia por sua própria captora, que se apresenta como Tissaia de Vries, reitora da Academia de Magia de Aretuza. Sem mais delongas, ela manda a menina para a estufa. Ali é onde começa o treinamento das futuras feiticeiras. A Tissaia explica para elas os princípios básicos da magia. Ela é uma energia do caos onipresente e selvagem, mas as alunas que ela escolheu já o canalizaram. A Corcunda, a Annika, a Fringilla, a Sabrina e as outras já demonstraram seu talento e o eco dele chegou até a diretora da academia. Mas isto não é o suficiente. É preciso ter equilíbrio e controle. Tudo o que será preciso para o primeiro desafio já está esperando por elas na mesa. Uma flor e uma pedra, a qual deve ser erguida sem ser tocada. As alunas praticam o feitiço e a Fringilla conclui a tarefa rapidamente, mas sua mão parece estar perdendo a vida. A reitora usa isso como exemplo de equilíbrio. Em seu ofício místico, é preciso dar para receber. Para o feitiço, é preciso usar a energia da flor. Mesmo assim, a corcunda não consegue fazer nada, por mais que se esforce. Ela até repete o gesto do Istred e come as pétalas. Isso chama a atenção da Tissaia. Ela explica que a futura feiticeira não deve sentir pena da planta. A garota apenas sai silenciosamente da sala de aula. Depois de ir para o salão de pedra da torre da academia, ela reencontra o jovem mago e, dando continuidade ao primeiro encontro, ela diz seu nome para ele. Só então que finalmente escutamos o nome dela. As aulas na academia continuam. Sentadas frente a frente, as garotas tentam penetrar nos pensamentos umas das outras e descobrir seus principais medos. Mas a Yennefer não acredita em si mesma, nem com o apoio da amiga. Mesmo ficando até o escurecer, ela simplesmente arrisca um palpite. A Tissaia repreende a corcunda por mentir e fracassar na magia. E logo depois, ela diz o que mais assusta a aluna. Nem mesmo a beleza fará com que seja amada. A Yennefer discute seu fiasco acadêmico com o Istred, em seu refúgio de pedra. Ele tenta animar a nova amiga como pode e se oferece para treinar com ela. Para sua surpresa, a garota consegue. Em sua mente, ela capta as imagens, sons e sabores que o cara está imaginando. Os jovens ficam claramente mais próximos. Em uma noite tensa de tempestade, a Tissaia convoca novamente as alunas. Elas se reúnem em uma torre onde os raios caem sem parar. Pegá-los em uma garrafa é o novo desafio para dominar o caos. A Dorales tenta primeiro, leva um choque e desmaia. O vidro nas mãos da Annika se despedaça quando ela está prestes a conseguir. Já a Yennefer leva um raio no corpo e uma porção de humilhação na cabeça. Quando a Sabrina consegue, como esperado, a corcunda não consegue mais conter sua raiva. A corrente elétrica sai de sua mão em direção à reitora. Ela repele facilmente o ataque. Após a aula, a mentora repreende a agressora pela falta de controle sobre as emoções. Os magos têm uma responsabilidade enorme, e entre eles, dificilmente há lugar para esse tipo de comportamento. A jovem feiticeira visita o Istred novamente. Ela diz que a Tissaia descobriu o relacionamento deles
e agora irá mandá-la de volta para casa. Depois de uma conversa sincera, o cara revela para ela os segredos de sua pesquisa. Aquela torre, Tol Lara, tem um nome élfico por um motivo. Foram os elfos que construíram toda a fortaleza de Aretusa antes da fusão com os mundos das pessoas e dos monstros. Depois disso, eles ensinaram a humanidade a fazer feitiços. Porém, os humanos retribuíram a bondade dos elfos exterminando sua raça e perseguindo-os. O mago dá a ela uma flor, como a de seu primeiro encontro. É uma Fiainwed, que só brota onde o sangue de um elfo foi derramado. Depois de provar uma única pétala, a Yennefer abre facilmente um portal com um feitiço. Ela precisa compartilhar um segredo em troca. Seu verdadeiro pai era meio elfo e morreu durante a Grande Limpeza. As feições físicas e a magia da garota, assim como a atitude dos outros em relação a ela, são consequência desse sangue. Após as revelações, o casal se beija e engata um romance. Mais tarde, a menina mostra a flor para sua mentora, que queria saber se a aluna era capaz de controlar o rapaz. Porém, o Istred também estava seguindo ordens alheias. Ele relata sobre as origens da garota ao líder da Ban-Nard, a academia masculina de magia. Algum tempo depois, a Yennefer ouve a reitora chamando as outras meninas. Usando a flor, ela se transporta para uma gruta rochosa com águas luminosas. Diante de seus olhos, a Tissaia transforma as alunas em enguias uma por uma. Isso é o que acontece com as alunas que não conseguem canalizar o caos. Elas são colocadas nessa piscina para abastecer a academia com energia. Sometimes the best thing a flower can do for us is die. Quando vemos a jovem feiticeira novamente, ela está se rendendo à paixão com o seu amado, em seu esconderijo de sempre. No final, eles são aplaudidos pelo público que os rodeia. Isso era só um truque da garota, para apimentar as coisas. Ao terminar, os jovens falam sobre o fim de seus estudos, que está próximo, e dos planos para o futuro. O Istred servirá entre Méria, enquanto explora as ruínas. Sua namorada pretende entrar para a corte de Mirfuril, o rei de Aedin. Ela só está preocupada com o rito de iniciação. Ao contrário das outras, ela ainda não decidiu a imagem que quer ter em sua nova vida. Os mesmos pensamentos a assombram após a prova do vestido. Quem cuida disso é um mago especial, mestre não só em roupas, mas também na reencarnação do corpo. Os pensamentos são interrompidos por Tissaia. Cara a cara, ela ajuda a aluna a ouvir seu coração e ver a versão ideal de si mesma no reflexo. She's stunning. Admirando o vestido, a Yennefer aprende com o mago sobre a troca de roupa e sua nomeação. O Conselho de Magos decidiu que, por causa da origem élfica da garota, seria melhor para ela ir para Nilfgaard, seu país natal, para onde ela foi designada inicialmente, não aprovaria essa cortesã. Isso porque seu parceiro comercial, Cintra, é o mais hostil em relação aos elfos. Para a corcunda, esta é mais uma humilhação. A Tissaia não consegue assumir a responsabilidade e ameniza a verdade sobre os motivos do reposicionamento. Mas a reitora garante à aluna que não foi ela quem revelou o segredo sobre sua origem. A Yennefer não participa da cerimônia de apresentação da Irmandade dos Feiticeiros. O Istred a encontra na torre. A garota, recém-formada, adivinhou que foi ele que a traiu e tentará convencer o conselho por meio de seu pai. Os argumentos do rapaz são inúteis. A culpa dele fica óbvia. Só que ele também sabe sobre os jogos de espionagem dela. Ele recebeu uma vaga no grupo acadêmico e resolve chamar sua amada para ir com ele, mas ela apenas zomba desse sonho. Depois da briga, a feiticeira vai até o mago, enquanto o baile de feiticeiros e governantes acontece no salão. Ela está pronta para passar pela reencarnação sem amenizar a dor. O mago concorda. I need time to prepare the herbs. It won't be necessary. A operação impossibilitará que ela tenha filhos, mas ela fará de tudo para mudar sua vida. Ele quer manter apenas seus olhos diferentes e as cicatrizes em seus pulsos da primeira noite na academia. Os convidados da última noite na academia estão ocupados dançando e se divertindo neste momento. Ninguém ouve seus gritos. A aparição da Yennefer na festa surpreende a todos. Quem mais se surpreende é o Istred. Ela se tornou uma mulher deslumbrante. O rei de Aedin não consegue resistir ao encanto da jovem de Vengerberg, que é parte de seu território. Ele deixa a Fringilla, designada a ele, para um baile com a Morena Fatal. Em segundos, a ex-corcunda supera todos e atinge seus objetivos. 30 anos depois, a Yennefer está andando em uma carruagem, cercada por guardas, em uma floresta durante o inverno. Ela acompanha a esposa do rei rumo à casa em Líria. Há um bebê com elas. É mais uma princesa. Cálice, a esposa, só serve para dar um herdeiro ao rei, mas ela não consegue atender a esse requisito. Ela quer saber mais sobre a vida da feiticeira, mas a moça não parece entusiasmada. Ela está satisfeita com o cargo, mas não com a rotina oficial.
De repente, lâminas afiadas perfuram as paredes da carruagem. Do lado de fora, gritos e ruídos de batalha podem ser ouvidos. Quando eles diminuem, as garotas encontram os corpos dos guerreiros e seus cavalos do lado de fora. Apenas um homem do grupo sobreviveu. Ele olha horrorizado para uma figura alta, vestida de preto. Ao lado dele, há um monstro com várias patas com lâminas. A fuga pelo portal os leva a um deserto. A Yennefer explica que o assassino está atrás da rainha. Ela só atrapalha o marido, se não puder dar à luz a um filho homem. O mercenário as alcança mesmo ali. As moças fogem novamente com a criança, mas o último soldado também acaba virando vítima do monstro. Em uma cidade chuvosa, a Yennefer tenta encontrar um sinalizador em sua companheira, que permite que o perseguidor consiga rastreá-las. A perseguição vai parar em umas montanhas. A rainha, no entanto, quebra uma joia traiçoeira e repreende a feiticeira por seu descuido. Pouco depois, o caçador aparece novamente. Pelo som familiar do portal, a Callis percebe imediatamente que foi deixada sozinha com a criança nos braços. Ela implora por misericórdia em troca da criança, mas a adaga do criminoso põe fim à história da rainha. O animal de estimação do assassino corre em direção à filha, mas é despedaçado. A feiticeira voltou para buscar o bebê. Já no portal, a arma voa direto no ombro dela, o ombro com o qual ela estava protegendo a criança. Do outro lado do portal, tudo está mais calmo. O mar faz barulho, mas o bebê não respira mais. As tentativas de salvá-lo não funcionam. A Yennefer não tem forças após a longa perseguição. Completamente despedaçada, ela realiza um funeral na praia. Sentada ao lado do bebê, a garota diz que deixar a vida antes de experimentar toda a sua crueldade é, talvez, até sorte. So count yourself lucky. You've cheated the game, won without even knowing it. Após este incidente, a Yennefer abandona o serviço. Ela se muda para Redânia e pretende recuperar sua capacidade de ter filhos. Para fazer isso, ela compra poções de um mago curandeiro, mas os preços estão subindo e, sem o apoio da Irmandade, o dinheiro não é suficiente. Seguindo o conselho de um colega experiente, ela vai para uma pequena cidade para ganhar dinheiro extra, ilegalmente, com suas habilidades. A feiticeira aluga um quarto em Hindi e começa a trabalhar. O negócio se desenvolve em um ritmo acelerado, mas um dia, em vez de um novo cliente, ela é visitada por guardas e pelo prefeito local. Ele exige que ela pague um imposto sobre feitiços. A infratora se recusa e com um sorriso estende as mãos para as algemas. A Yennefer vai de sua loja mágica para uma casa luxuosa. Lá, a Tissaia a visita. Este é o primeiro encontro delas após a formatura, mas o motivo não é nada bom. O comportamento da aluna não preocupa só a reitora. Ela atraiu a atenção da Irmandade, e isso já é perigoso. Procurar uma cura é inútil e não vale a pena. A mentora convida a rebelde a voltar para a academia para trabalharem juntas, mas ela recusa o convite. Ela tem outras coisas pela frente. A Yennefer manipula o prefeito com feitiçaria e organiza um caos de paixão na mansão dele. Em busca do prefeito, o famoso bruxo de cabelos grisalhos, Geralt de Rivia, chega até ela. Ela já ouviu esse nome, mas é a primeira vez que vê um membro de sua espécie de perto. A menina está cheia de curiosidade. O guerreiro conta que seu amigo, Jaskier, o bardo, foi ferido por um gênio, conhecido como Jin. O interesse da bruxa aumenta. O sorriso desaparece de seu rosto. A Jin. A Yennefer gira pensativamente uma rolha de um recipiente mágico com um símbolo, enquanto raciocina. Ela concorda em ajudar o visitante. A festa nua é interrompida. As pessoas recuperam sua consciência e vão para casa. A anfitriã da festa estabiliza a condição do bardo enfeitiçado. Enquanto ele dorme, a feiticeira convida o bruxo para tomar banho, mas a proximidade não ajuda a construir um diálogo. O que começa com gracejos ácidos, rapidamente se transforma em críticas diretas. O Geralt vai visitar o amigo. No quarto, ele vê a rolha com o símbolo do Jin ao lado da cama e um símbolo parecido no chão. Sentindo que algo está errado, ele resolve levar o homem adormecido. Durante a discussão, a Yennefer descobre que o bardo ainda tem um último desejo, e depois de realizá-lo, Odin pode ser novamente capturado, e é isso que a sedutora deseja. Ela enfeitiça o bruxo e o leva a uma fúria inconsciente. Depois de fazer um desenho mágico em sua barriga, a Yennefer espera o Jaskier acordar. Ele abre os olhos e já está saudável e vigoroso. Sua condição pode ter sido influenciada pela visão da garota nua perto dele. Ela a obriga a finalmente dizer o que mais deseja e inicia um ritual para capturar a criatura poderosa. O bardo foge, assustado. A cerimônia não sai conforme planejado. Apesar de todos os esforços, Odin está ganhando força. O Geralt retorna para ajudar a feiticeira. Ele percebeu que, na verdade, os desejos pertenciam a ele. O bruxo oferece seu último desejo à sua nova amiga, se ela recusar o plano insano. Mas ele fracassa.
ela perde o controle de seu corpo. Por meio dele, o Jin oferece ao seu amo qualquer desejo, até a realização dos sonhos mais loucos. You can have anything you want. You can choose not to be a Witcher. As palavras de resposta ao monstro são abafadas pelo uivo do vento, mas depois delas o barulho diminui. No momento seguinte, o telhado desaba sobre eles. A dupla vai para outro andar por um portal e sobrevive. Ao despertar, eles brigam, mas não por muito tempo. No auge das emoções, a atração toma conta deles. Após as carícias, o bruxo adormece, sem revelar o que desejou. Depois de algum tempo, eles se encontram novamente na taberna, o dragão pensativo. Lá, uns aventureiros se preparam para uma caça a um dragão verde. Além de seu tesouro, matar o monstro dará um título de lorde, concedido pelo rei local. Há pessoas corajosas o suficiente para 4 esquadrões. Um deles consiste em Yennefer e um jovem cavaleiro. Este fato seduz o Geralt, que foi parar ali por acaso. Apesar do Jaskier ser contra, eles se juntam à equipe do Bork. Oh, não. A feiticeira fica surpresa que, depois do primeiro encontro, eles começaram a se cruzar com bastante frequência. A garota justifica facilmente sua presença na competição. Ela está acompanhando o nobre em busca de glória. O bruxo fica meio cético quanto a isso. Juntas, as equipes sobem as montanhas a pé. Nos arbustos ao longo do caminho, o Jaskier encontra uma fera em comum. O bardo acha que ela é pequena e fofa, mas só até ela ficar de pé. O bruxo tranquiliza os viajantes. Ohirika não fará mal, mas o companheiro da Yennefer se livra brutalmente da criatura inofensiva. Mesmo assim, a espada continua desferindo golpes, mesmo quando o corpo da vítima para de se mover. A feiticeira olha com medo e nojo e chama o cavaleiro de lado. Quando param para descansar, ela faz o papel de serva fiel, e seu empregador, ignorando os avisos, come a carne que conseguiu na batalha. Pouco depois, ele se sente mal e corre para atender um chamado da natureza. Ao redor da fogueira, os outros discutem o avanço de Nilfgaard ao norte. O líder do esquadrão de anões diz que esses fanáticos religiosos são terríveis nas batalhas. O Bork diz que alguém poderia cortar esse mal pela raiz. Ele parece saber sobre o papel da feiticeira nesses acontecimentos. Ela desvia o olhar e vai dormir. Pela manhã, o companheiro da Yennefer é encontrado em um barranco sem calças e sem pulsação. Alguém cortou sua garganta no momento mais constrangedor. Agora, sua acompanhante está fora da corrida. O bruxo a alcança e pergunta por que ela está na expedição. A verdade é que ela está contando com o mito do poder de cura do coração do dragão. O Geralt entende que ela quer recuperar a possibilidade de ter um filho. You, a mother. Do you think I'd make a bad one? Ele tenta dissuadi-la. Afinal, o estilo de vida deles não é adequado para criar filhos. No calor de mais uma discussão, o bruxo deixa escapar sobre sua criança surpresa. Suas palavras agora soam hipócritas para a feiticeira, que foi privada do dom da maternidade. Então, o matador de monstros se rende. Ele a chama para se juntar aos grupos do Bork e aos anões. Estes últimos sabem cortar caminho. O caminho curto acaba sendo uma trilha estreita de tábuas sobre um penhasco terrível. Porém, não há outra forma de chegar ao dragão antes dos rivais. Antes de chegar ao outro lado, o Bork cai. O Geralt tenta puxá-lo, mas o velho se sacrifica pelo bem dos outros. Suas guerreiras o seguem voluntariamente. Em uma nova parada, o bruxo dirige-se à tenda da feiticeira. Dentro de sua barraca, há uma habitação espaçosa com total conforto. A sós, eles relembram os encontros anteriores e as separações, discutem sentimentos mútuos e se entregam ao amor. Ao contrário do hábito mencionado pela bruxa, pela manhã ele ainda está deitado ao lado dela na cama. Quando eles estão prontos para seguir em frente, o bruxo convida Yennefer a voltar para a taberna, mas ela realmente pretende matar o dragão. Enquanto isso, os anões já saíram andando. A garota corre atrás deles e alcança o esquadrão na entrada da caverna que eles tanto buscavam. Ela imobiliza os competidores com magia e entra. Lá dentro está o corpo de um dragão verde e seu ovo. As guardas do Bork surgem da escuridão. São aquelas que caíram no precipício. Isso surpreende a feiticeira e o bruxo, que entrou logo em seguida. Neste momento, a saída atrás dele é bloqueada por um dragão dourado. Sir Witcher and his sorceress. Hello again. Ele cumprimenta telepaticamente o casal. Em resposta à perplexidade em seus rostos, as guerreiras contam a história completa. A dragão fêmea atacou os locais porque estava protegendo seu ovo. Ela não podia voar com ele. Ferida, ela pediu ajuda ao seu parente dourado. Ele descobriu os planos do rei para matar a futura mãe. Disfarçado de Bork, ele procurou o Geralt porque sabia que os bruxos salvam os dragões e não os matam. Nesse momento, o esquadrão de mercenários cruéis chega à caverna. Os que chegaram primeiro encaram a luta, enquanto Bork protege o precioso ovo.
Ainda que com dificuldade, seus aliados derrotam os agressores. Foi possível salvar a prole da espécie rara. Em uma conversa de despedida, o velho astuto obriga o bruxo a contar o que o gênio fez por ele. A feiticeira entende que seus destinos não estão entrelaçados por acaso. O parceiro simplesmente desejou, de modo egoísta, nunca perdê-la. Todos os sentimentos são uma enganação mágica. Eles brigam, mas o Bork os interrompe bruscamente com uma previsão. Ela nunca será capaz de se curar e o Geralt a perderá de todas as maneiras. Após essas palavras, a Yennefer vai embora. A menina chega a Nazair. Lá, ela encontra o Istred. O ex-namorado lidera a escavação de um enorme monólito. Esses territórios foram capturados por Nilfgaard, mas isso não interfere no trabalho do cientista. Este arranjo é bom o suficiente para ele. A Yennefer propõe ao ex que eles reatem. Agora, ela está de acordo com o plano dele na graduação da academia. O casal se beija, mas isso não muda nada. O Istred rejeita seu antigo amor. Certa vez, ela preferiu ter poder e força, no lugar do coração e da sinceridade dele. Agora, ela já não é mais aquela por quem ele tinha sentimentos. At least you kept your eyes. Depois que ele vai embora, Vilgefortz faz companhia para ela. Ela avisa que é perigoso estar ali e que a Tissaia precisa de seus talentos. Depois de perder seu propósito, a Yennefer concorda em ir com ele para Aretusa. Na academia, ela descobre que a reitora não a convidou, porém, eles realmente precisam de um aliado contra as tropas de Nilfgaard. A mentira ofende a garota e ela resolve vagar pelos familiares corredores. Ao encontrar umas novatas, ela diz para elas que o poder e a beleza custarão caro às meninas e que muitas não sairão de dentro daquelas paredes. O exemplo das enguias na piscina impressiona as meninas. Com sua amiga Triss, a Yennefer fica sabendo sobre o ataque de Nilfgaard a Sintra. Os magos do norte estão se reunindo com urgência para discutir os acontecimentos. A filha do meio-elfo se junta a eles. Durante o diálogo, o grupo se divide. Alguns não querem defender o reino, que sempre fica de fora de tudo. Outros estão convencidos de que a guerra não terminará com a derrota deles. Tissaia, Vilgefortz e seus apoiadores querem convocar os exércitos dos reis do norte para que enfrentem os invasores juntos. Fringilla se mete na conversa de repente. Ela convence os presentes de que o objetivo da campanha é apenas Sintra. Os outros são convidados a não interferir no conflito. A Tissaia retruca dizendo que a ameaça é mais do que política. Os magos do agressor sulista pisotearam os princípios e fundamentos da Irmandade. No entanto, a maioria dos feiticeiros vota de forma neutra. Mas a equipe de defesa não desiste dos planos. A Yennefer concorda em se juntar a eles. Please. Have you ever used that word before? No total, cerca de 60 magos se reuniram para lutar. Eles vão para Soden. Por aqui passa a estrada para o norte, por onde está se movimentando o exército inimigo. Para a defesa, os Guardiões dos Mistérios ocupam uma antiga fortaleza élfica na colina. Os preparativos para a batalha começam. Moradores das terras vizinhas também vieram ajudar. Sua tarefa é resistir por pelo menos 2 dias até que as forças dos Reis do Norte cheguem. Depois do esforço, a feiticeira passa a noite em conversas francas com as amigas e com a ex-mentora. Parece justamente a calma antes da tempestade. A Yennefer acorda à noite, olha para o céu e vê uma bola de fogo que voa na direção dos magos adormecidos. Mesmo com dificuldade, a garota consegue desviar o golpe para o lado. Os próximos projéteis batem na barreira mágica. O elemento surpresa foi perdido. A calmaria reina na fortaleza até de manhã. Com o nascer do sol, as baixas são contabilizadas. Metade dos defensores fugiu. O restante vê uma névoa suspeita envolvendo a floresta. Isso significa que a luta continua. Os sitiantes passaram ao ataque direto. Do alto da torre, a Yennefer tem uma visão de toda a zona de conflito. Por telepatia, ela coordena as ações de seus companheiros de armas. Magia de todos os tipos é usada, desde cogumelos venenosos até flechas encantadas. Isso detém o avanço dos soldados. O comandante de Nilfgaard os envia pelos flancos. Quando os guerreiros deixam o líder, o Vilgefortz o ataca. Mas a tentativa de deixar o exército sem liderança se transforma em uma luta difícil. O feiticeiro está perdendo poder rapidamente. No final, o adversário o chuta de cima do morro. Os defensores estão perdendo em todas as frentes. Os invasores entram na fortaleza. Os magos, conhecidos pela Yennefer há muitas décadas, estão morrendo diante de seus olhos. A defesa é quebrada e a Tissaia vai negociar com a Fringilla, mas cai em uma armadilha. As forças dos sitiados, enquanto isso, vão se esvaindo rapidamente. Os restos de sua vontade são varridos por uma série de explosões que cobrem a fortaleza. Na fumaça que fica no ar, apenas a feiticeira ferida permanece de pé. Ela vaga sem rumo pelo campo de batalha em busca de sobreviventes. We can't give up.
We can still fight. A batalha continua durante a noite. Os soldados de Nilfgaard partem para o ataque. Há fogueiras queimando por toda parte. No meio delas, a Yennefer encontra a Tissaia. Ela não tem mais forças. A queda da fortaleza é apenas uma questão de tempo. Sua última esperança é o poder de sua talentosa aluna. A diretora a convence de que o futuro de todo o continente depende dela. Ela só precisa parar de segurar seu caos. Seguindo o conselho, a Yennefer sobe a colina. Ela absorve todas as luzes que cobrem os edifícios antigos, e então libera uma avalanche de fogo na direção do inimigo. Um calor furioso cobre o exército e parte da floresta. Quando ele acaba, a feiticeira também desaparece. No horizonte, surgem os exércitos dos reis do norte. Com eles, chega a vitória. Os magos conseguem defender o importante local. E tudo graças à façanha da Escorcunda, que é a bruxa mais bonita e mais forte. O que você achou das aventuras da feiticeira na interpretação da Netflix? As diversas interpretações do universo do The Witcher podem ser comparadas infinitamente. O próprio autor da série de livros, Andrzej Sapkowski, não ficou entusiasmado com a série. Conte para nós nos comentários. Se ignorarmos a autoridade do original, qual representação da Yennefer de Wengerberg você mais gosta? A dos jogos ou a da série? Ou, de repente, a do filme antigo? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para que histórias legais sejam publicadas o quanto antes.